sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Muito bom, pessoal. Vamos sentar. Agora nós vamos receber aqui uma mensagem muito edificante de um rapaz muito, mas muito elegante, chamado Arthur. Obrigado, irmão Edson, pela gentileza. Com seus olhos. Bom dia, igreja. Bom dia. A paz e a graça. Hoje eu acordei e tive um pequeno... Oi. E tive um pequeno momento de tristeza. Foi. Mas logo já cessou. Mas por quê? Porque ontem, lá no meu trabalho, eu havia convidado uma pessoa, né? O nome dele é Pedro. E aí Pedro, e aí vai dar certo, né? Dessa vez tu vai, né? Que tu já me promete há um tempo que vai pro encontro. E cara, dessa vez a gente vai dar certo, já te dou uma resposta. E aí o Pedro ficou naquela. Já eu te dou uma resposta. Aí pouco tempo depois, parece uma coisa, né? Chegou uma outra pessoa lá da loja, chegou assim, Pedro, já na saída, 10 horas, a gente sai do shopping, a gente vai ali fora, né? Comer um espetinho, né? Tomar uma cerveja. E aí, Pedro, ele voou. Assim, de pronto, né? Aí eu só observando, né? Aí e aí, Pedro, tu lembra que amanhã tem um encontro? Aí ele, não, dá certo. Aí quando foi hoje bem cedo, né, eu liguei pra ele, chama, ninguém atende. Mandei uma mensagem pro WhatsApp, nem recebeu. Aí eu fiquei naquela, né? Mas por quê? Né? Por que as pessoas ainda não têm esse entendimento? Aí eu me coloquei no lugar do Pedro, porque eu também fui assim um dia. Por quê? Porque a gente só dá valor, a gente só quer aquilo que a gente acha que é bom. Como é que eu vou saber se uma coisa é boa ou não se eu nunca conheci? A lição de moral que Deus colocou no meu coração é o seguinte: insista, uma hora ele vai vir e uma hora ele vai saber o que é bom. Eu lembro que quando eu era criança eu não gostava de salada. Eu acho que até os 20 anos a minha mãe tentava me dar salada, eu não comia salada. Não, mãe, eu não gosto. Eu tive que trabalhar o meu primeiro emprego foi no restaurante e eu via os clientes constantemente pedindo salada. Será que isso é bom mesmo? Será? Brócolis, né, alface, aquela coisa verde. Então eu experimentei pela primeira vez, é bom demais. Hoje eu acho que uma das melhores refeições que eu possa ter é ter salada no almoço, no jantar. Nem sempre eu tenho essa oportunidade lá em casa, mas quando tem, a gente valoriza. Então, é a mesma coisa. Às vezes a gente faz um convite para a pessoa para vir para o encontro, a pessoa não vem e a gente começa a pré-julgar aquela pessoa. Não quer Deus. Essa pessoa não quer saber de nada com a vida. Mas não, ela simplesmente ainda não conheceu o que é bom. Porque quando a gente está aqui, num momento como esse, e como o André falou lá no início, a gente consegue estar 100% aqui, a nossa quinzena, como falou o André, a nossa semana é diferente. A gente teve essa experiência na Porciúncula. A gente passou 3 dias, então em 3 dias, aquele pensamento, aquela preocupação com algo de fora, sai. A gente consegue se concentrar só naquele momento. E a gente vê o quanto é diferente a nossa permanência daquela semana, daquele mês em diante. E se a gente tiver, como a dona Marlene faz aqui, traz a família.
E essa insistência, essa pessoa um dia vai vir e vai ter maior valor com esse lugar que é precioso, é maravilhoso. E eu sou assim grato por estar aqui e por ter a oportunidade de passar uma mensagem, sempre que possível, aqui na frente, porque para mim é um privilégio. Muito obrigado, ISFD. E hoje eu queria falar um pouco do capítulo 3 de Colossenses. É uma leitura, uma carta que Paulo ele escreveu aos Colossenses. Hoje Paulo foi muitas vezes mencionado, e essa carta que Paulo mencionou, escreveu para os Colossenses, para essa igreja, né? O título da leitura é Responsabilidade Social. Paulo dá algumas diretrizes, ele escreve cartas com orientações para as igrejas. E essa responsabilidade social eu achei bastante interessante, mas antes de eu explicar, eu queria ler para vocês, ok? Paulo escreveu da seguinte maneira: responsabilidade social é Colossenses 3, capítulo 3, versículos 18 ao 25. Paulo escreveu assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada uma a sua mulher, e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém. Essa leitura, eu vou só resumir, Paulo dando orientações para a igreja para fazer tudo, exatamente tudo que cada um de nós for fazer como se fosse para o Senhor. Vou pegar aqui só o versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E aí ele dá a orientação dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, e ele dá inclusive aos servos para com o seu senhor, que hoje é como se nós fôssemos os funcionários da empresa, a gente fosse funcionário do Estado, como se a gente estivesse fazendo o nosso trabalho como se fosse para Deus. Muitas vezes a gente está no emprego e a gente sabe que em alguns momentos a gente não faz o nosso melhor. A gente sabe que nós estamos no nosso relacionamento, não estamos dando o nosso melhor. E como comprovação disso, tem uma pesquisa, não vou citar precisamente o órgão, mas teve uma pesquisa que no Brasil, no mundo inteiro, existem várias empresas, indústrias, e a carga horária em média semanal são 44 horas, a média é isso, 44 horas semanais trabalhadas por cada trabalhador. E o que acontece? Eles fizeram uma pesquisa para saber o grau de produtividade de cada trabalhador. Vamos lá. Contrataram um pesquisador que se fingiu de funcionário e adentrou dentro da empresa. E ele foi observar como cada um produzia, de acordo com as suas 44 horas semanais. E esse pesquisador, ao final dessa observação de tudo que ocorria, ele chegou à seguinte conclusão para o empresário que o contratou. A empresa abria 8 horas da manhã. Das 8 às 9, ele concluiu que as pessoas, em média, não trabalham. Elas apenas conversam sobre tudo o que aconteceu no final de semana, no dia anterior. Futebol, o que aconteceu na família, algum problema com os filhos, algo que não tinha nada a ver com o trabalho. Ele disse que entre 8 e 9 horas as pessoas habitualmente fugiam do assunto do trabalho. E que nesse ambiente de trabalho
tinha-se um horáriozinho para café, tinha uma pequena cozinha, e eles tomavam um café. E que cada funcionário, em média, tirava de 20 minutos a meia hora nesse cafezinho. E que, em média, também eles iam 4 a 5 vezes por dia. No final do expediente, o expediente acabava às 5 horas da tarde, quando era 4h30, as pessoas já desligavam os computadores, já cessavam o trabalho e pareciam aqueles adolescentes no ensino fundamental, esperando a hora da sirene para todos correrem e irem para casa. Conclusão: em média, das 44 horas semanais, os funcionários trabalhavam em média 22, mas eles recebiam pelas 44. O que é que eu estou querendo chegar com tudo isso? Que muitas vezes, onde a gente está, seja na nossa família, seja com nossos filhos, seja no nosso trabalho, a gente não consegue entregar o nosso tudo, o nosso melhor. A gente não está conseguindo ser produtivo. Eu me assusto, 10 minutos rápido. Então, a gente muitas vezes poderia fazer cada vez melhor o nosso trabalho. Eu poderia muito bem cuidar cada vez melhor, porque Paulo nos orienta a fazer o que formos fazer como se fosse para o Senhor. Se a gente tratar o nosso trabalho como se fosse para Deus, a gente faria cada vez melhor, se conhecermos a Deus. Se fosse cuidar dos nossos filhos, se fosse cuidar do nosso marido, da esposa, do modo geral, tudo o que fizermos fosse para com o Senhor. Mas por quê? Por que fazer como para o Senhor? Porque nós somos testemunhos. O maior testemunho que possamos dar, o maior testemunho, não é o que a gente fala. As pessoas observam muito o que a gente faz, como nos comportamos, como a Orleandes falou no último encontro, como nos comportamos. Como é que eu posso chegar para um dos meus vendedores e fazer um convite para um local como esse, se eu sempre chego atrasado, se eu saio para tomar um cafezinho e eu volto depois de 1 hora, se eu saio antes do horário? Qual o exemplo que eu estou dando? Quando eu fizer o convite, o cara vai olhar assim para mim: Arthur, tem que ser assim, nesse comportamento? Qual é o exemplo que eu estou dando se eu chego no trabalho e digo que eu briguei com a minha esposa, que o meu filho está fazendo algo assim, assim, assado, que não condiz com tudo aquilo que é correto? Então, qual é o exemplo que eu estou dando? Quando a gente começa a tratar tudo à nossa volta, tudo que a gente for fazer, como se fosse para Deus, a gente consegue ser um servo dele e exemplo em tudo o que fazemos e onde estivermos. A Orleandes abordou muito bem esse tema no último encontro, né? Que é aquela escapadinha, né? Aquela escapadinha. Então, irmãos, o pastor Orlando, ele nos dá um exemplo também muito bacana, que é quando você está no seu trabalho, quando você não está gostando dele, aí tem aquela pergunta: ô pastor Orlando, mas eu não gosto de onde eu estou trabalhando, eu não gosto do meu relacionamento, o meu filho me desagrada, o que fazer? Ele fala: ore. E referente ao seu trabalho, você não gosta dele, mas você já tem outra coisa em vista? Aí a pessoa fala: não. Ele, pois, aprenda a gostar. E faça o melhor que você puder fazer enquanto você estiver lá, até surgir uma outra oportunidade. Não sabote a você mesmo, porque você não está sabotando o seu patrão. Você está sabotando a você mesmo, a sua imagem como cristão dentro da sua empresa. Dessa maneira. Então, essa orientação de Paulo é que façamos tudo como se fosse para Deus com amor. E se fizermos dessa maneira, colocando Deus acima de tudo, a nossa família será feliz. O ambiente onde você está será feliz. Porque eu não posso esperar a mudança do outro para que a felicidade aconteça comigo. Eu tenho que primeiro mudar a mim mesmo. Se eu começo a tratar a minha esposa melhor, os meus filhos melhores, o meu local de trabalho melhor, onde eu estiver vai ser feliz. O meu trabalho vai ser um local feliz. A minha família será feliz. Se eu começar a tratar os irmãos com amor, com sinceridade e com carinho, aqui a comunidade será um local feliz, de paz, amor e de muito compartilhamento. Não sei nem se existe essa palavra. Obrigado, irmãos. Eu tenho que encerrar, aqui acabou. Obrigado.